uma grande alegria estar com vocês aqui, participar desse congresso, estar ao lado de grandes nomes da mediação, pessoas que me ensinaram muito, pessoas que me inspiram. E dentro desse contexto me foi colocada uma quebra de paradigma, uma proposta interessante sobre o que se diz que a mediação não seria, talvez, um método adequado para discutir direitos e obrigações. Mas, na verdade, quando a gente pensa na mediação, ela está intrinsecamente ligada à discussão de direitos e deveres, né? Tanto quanto a gente trata da mediação, quando um caso a ser mediado, ele interfere diretamente em direitos e obrigações, ou talvez, muitas vezes, incidentalmente. O que a gente tem que ter em mente é que essa questão ela é tratada na lei da mediação, no artigo 3º. Então, a lei da mediação diz que pode ser objeto de mediação um conflito que trate de direitos disponíveis ou de direitos indisponíveis que possam ser objeto de transação, né? Tendo em mente que, nessa segunda hipótese, esses direitos indisponíveis transacionados, eles devem ser verificados depois pelo Ministério Público para que haja uma homologação. Além disso, a lei coloca que a mediação ela pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Ou seja, pode haver um conflito que esteja sendo discutido numa outra esfera e um pedaço dele que vai ser discutido na mediação que verse sobre direitos, obrigações e responsabilidades, né? O que a gente deve ter em mente também é que a mediação e a conciliação, elas são, de acordo com o CPC, no artigo 166, a conciliação e a mediação, elas são informadas pelo princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Talvez esse ponto seja o ponto em que haja uma certa dúvida, que gere uma certa dúvida sobre a mediação tratando de direitos e deveres, né? Como ela é informada pelo princípio da independência, se ela trata de direitos e deveres, da autonomia da vontade, a confidencialidade, né? A informalidade. Como que a informalidade pode lidar com direitos e obrigações? Pode ser essa uma das dúvidas que é questionada, né, que é levantada quando se trata da mediação. No entanto, a gente vê que a mediação, como eu disse, ela é intrinsecamente ligada a esses direitos. Quando a gente pode ver, por exemplo, no CPC, em questões de família, que eu vou tratar ao longo da minha fala. Então, no CPC, no artigo 694, ali diz que nas ações de família, todos os esforços vão ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor de auxílio profissional de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. Ou seja, a mediação, ela é uma ferramenta, um instrumento fundamental para que haja um acordo, por exemplo, num direito de família. Mas a mediação, ela vai além disso. A mediação, de acordo com o CONIMA, ela transcende a solução de controvérsias. Ela pega, a ideia é transformar um direito, um contexto adversarial, num contexto colaborativo. Então, ela faz essa questão que muitas vezes seria uma questão tratada dentro do limite da lei, tratando secamente de direitos e deveres, e ela traz para um contexto colaborativo, onde a autonomia da vontade das partes e o interesse das partes vai falar mais alto para a solução de um conflito. E essa é a maravilha da mediação. O que pode ter ainda uma certa dúvida, causar uma certa dúvida, é exatamente essa questão. Até onde a gente pode ir com a autonomia da vontade versus os direitos e obrigações que são discutidos no âmbito da mediação. Então, a gente volta lá no começo e vamos ver, nos direitos disponíveis, a autonomia da vontade, ela fala mais alto. Obviamente, a gente tem que olhar todos os limites legais do que está sendo discutido,
né? Mas a autonomia da vontade, ela impera nesse sentido e ela deve ser respeitada. E no contexto da mediação, isso nada mais é do que o respeito aos interesses das partes. Porque o que acontece no processo de mediação? Durante uma mediação, as partes, elas são as donas do processo. O procedimento vai andar de acordo com a vontade delas. Se elas quiserem parar, parou. Se elas quiserem seguir, seguiu. Se elas quiserem um acordo, haverá acordo. Se a mediação chegou num ponto em que as partes que antes tinham um conflito tão grande que antes elas nem conversavam, e elas começaram a conversar e trocar ideias e expor seus interesses na busca de uma solução, de um objetivo comum, isso já é um grande avanço. E esse, de fato, é o grande trunfo da mediação. E a gente pode ver ela aplicada tratando de direitos e obrigações nas mais diferentes esferas. A mediação, na verdade, ela é uma ferramenta fundamental para que haja o acesso à justiça. Por quê? Porque ela é um procedimento adequado que dá a garantia ao acesso a direitos. Ela garante o acesso a direitos. Ela garante o cumprimento de obrigações. Mas em que sentido? A mediação é obrigatória? Não, a mediação não é obrigatória. Né? A mediação ela é consensual. Né? As partes estão lá por livre e espontânea vontade. Mas o que sai dali, se sair dali um acordo, é um acesso a direito. E é a garantia de um acesso a direito importantíssima. E é uma garantia de acesso a direito que ela é mais célere e que ela vai garantir para essas partes envolvidas, que normalmente elas estão envolvidas em algum tipo de relação prévia, a garantia da continuidade dessas relações, muitas vezes a melhoria da qualidade dessas relações. E isso, no fundo, acaba sendo uma excelente maneira de se obter acesso à justiça. Muitas vezes, né, as partes vão judicializar uma questão porque simplesmente elas não conseguem chegar a um acordo ou expor de uma maneira adequada quais são os seus interesses, onde se quer chegar em um determinado objetivo. Muitas vezes as partes estão confusas em relação, inclusive, ao que elas querem. E a mediação, ela é um instrumento capaz de fazer com que as pessoas compreendam os próprios interesses, para elas consigam colocar de uma maneira mais clara para a outra parte o que elas querem. E assim compreender o interesse da outra parte e assim, de uma maneira consensual, buscar objetivos comuns. Então, a mediação ela é de fato um instrumento importantíssimo de acesso à justiça. Muitas vezes as partes elas evitam buscar a solução para um conflito, ou elas se sentem impedidas para buscar a solução conjunta para um determinado conflito, porque elas pensam imediato no judiciário. E aí as pessoas pensam num prazo gigantesco, em custos gigantescos, em custos emocionais gigantescos. A mediação ela é um instrumento que vem reduzir todos esses custos. A mediação é um instrumento que vem trazer para as partes um canal de diálogo, um canal de uma busca em comum para a solução desse conflito, que muitas vezes não vai precisar ser judicializado, que muitas vezes, com algumas sessões, elas conseguem chegar a uma conjunção de interesses que seria muito melhor do que uma decisão tomada por um terceiro que não conhece de fato o contexto e a realidade de cada uma das partes. Né? A gente pode ver em um exemplo que eu trago para vocês, que é muito comum, tentando esclarecer essa questão de direitos e deveres, são questões de direitos de família. Né? São vários os momentos em que é possível levar uma questão de direito de família para a mediação. Né? As pessoas não precisam entrar com uma ação de divórcio para que haja a mediação, ela pode ser prévia, e isso vai fazer com que a ação de divórcio, sendo ela necessária, né, sendo necessário, por exemplo, a oitiva do Ministério Público em caso de interesse de menor, isso seja mais célere, mais tranquilo, menos desgastante e, de novo, um melhor acesso à justiça para as partes envolvidas e para todos os interessados.
Em uma questão de direito de família, a gente tem que pensar sempre que existem várias questões emocionais, várias suscetibilidades, né? É, as pessoas, quando elas chegam, por exemplo, numa situação de divórcio, existe ali uma série de mágoas, de queixas, de demandas não atendidas, né, que levaram a esse desencadear de um fim de uma relação. E todo esse processo que levou ao fim do relacionamento, ele deve ser considerado. Todas essas emoções, elas são importantes para serem trabalhadas, porque do contrário, as partes não vão entender o interesse uma da outra. Na verdade, é muito difícil as partes quererem ouvir o interesse uma da outra. E quando as pessoas elas optam para judicializar uma questão como essa, essas mágoas, essas questões emocionais, elas não são resolvidas na justiça. O juiz não tem instrumentos para resolver isso. Raríssimos são os juízes que têm a disponibilidade, a capacidade, o tempo, a possibilidade de sentar com um casal e conseguir de fato entender os interesses que saiam do que está escrito numa petição, por exemplo. Então, a partir do momento que as partes sentam para resolver uma questão via mediação, esses interesses, essas emoções, elas se afloram. E talvez, num primeiro momento, de uma maneira mais intensa, talvez de uma maneira que não seja, que traga todas as mágoas à tona, mas isso bem trabalhado num processo de mediação, ela vai fazer com que haja uma garantia de direitos e interesses e das obrigações dessas partes muito bem estabelecidas ao final do procedimento. Porque simplesmente elas conseguiram expor coisas que muitas vezes durante um relacionamento inteiro elas não conseguiram fazer. Né? Vamos pensar, por exemplo, numa questão de um casal que se separa e que tenha um filho menor de idade. Ou seja, essa questão pode ser tratada na mediação? Pode. Ela pode ser toda tratada na mediação? Pode. O que é que vai acontecer? Tratando-se de interesse do menor, para que o eventual acordo tenha validade, esse acordo deve ser levado para a homologação com vistas no Ministério Público. Mas antes disso, tudo o que é debatido, tudo o que é discutido, todos os interesses do casal que se desfaz, do menor interessado, eles são colocados à mesa. E nessa questão é muito importante ver, porque com esse diálogo que ele é mediado, um diálogo mediado, ele vai fazer com que as partes entendam o que está acontecendo e consigam estabelecer uma maneira de convivência, porque essa convivência haverá a partir de um momento que as pessoas, apesar de se separarem, elas têm filhos, né? Então, existe um novo tipo de relacionamento que está nascendo a partir daquele momento, que deve ser discutido e deve ser discutido levando em consideração não só todas as questões emocionais que eu já coloquei, mas em um nível de minúcias para que não haja uma geração de um ruído posterior ou de um outro conflito, porque simplesmente uma questão não foi tratada ou não foi bem tratada, ou ela não foi entendida. Então a mediação permite esse acesso. A mediação permite que esses direitos sejam discutidos. Por exemplo, pensão. A pensão, quando ela é estabelecida num percentual de um salário de um dos cônjuges, ela não muitas vezes ela vai ser a melhor maneira de se tratar dessa questão. A pensão ela pode envolver, por exemplo, não só o pagamento ao final do mês, né, de uma certa quantia, mas essa pensão ela pode envolver, por exemplo, a mensalidade de uma escola, o pagamento de um plano de saúde. Isso tudo pode ser discutido e pode ser negociado por meio de uma mediação, obviamente com vistas depois e o aval do Ministério Público. Mas vamos pensar numa coisa mais prática. Vamos supor que um dos pais da criança seja professor. E em virtude disso, em virtude do sindicato, esse professor ele tem desconto na escola
em que a criança estuda ou que ela virá a estudar. E isso pode interferir também na questão da pensão, isso pode ser negociado, né? Outra questão que também mencionei, de um plano de saúde. O plano de saúde, ele já pode ter vindo sendo pago por um dos pais, porque é o plano de saúde empresarial que um deles tem. Ou se não houver um plano de saúde, que ele entre na pensão. Então, um dos pais fica responsável pelo pagamento disso e o outro fica responsável pelo pagamento de escola ou talvez outras despesas. É importante também, já entrando nessa questão de plano de saúde, né, que também dá muito problema nessas questões de divórcio. A gente entende hoje, dentro da nossa realidade, que muitas vezes a garantia de um plano de saúde não é a garantia de que você vai ser atendido pelo médico da sua escolha. O médico pode não ter o seu plano, o médico pode não aceitar plano algum. E aí, quando é do interesse dos pais que a criança vá a um determinado profissional, como que essa criança vai ser atendida, como essa despesa vai ser paga? Isso deve ser discutido. Isso é importante ser discutido, ou pelo menos em linhas gerais, esse assunto deve ser abordado, né? Questões como a guarda. Quem fica com a criança? Essa criança vai coabitar com qual dos pais? Ou ela vai morar dia sim, dia não? E com um dos pais, como fica a questão de final de semana, como fica a questão de férias, como fica a questão de datas e eventos festivos, né? Aniversário de um dos avós, de um primo, como é que isso é resolvido? Isso deve ser debatido nesse momento, para que você deva ser evitado conflitos posteriores. Se essas coisas são discutidas numa mesa de mediação, com uma clareza de interesses, tendo em vista o interesse do menor, é muito mais tranquilo. A chance de ter um problema maior depois é quase zero. Óbvio, a gente não pode prever tudo, a gente não pode cuidar de todas as possíveis situações na vida de uma pessoa, né? Imprevistos acontecem, oportunidades acontecem e deixam de acontecer, mas o que pode ser discutido a partir de uma mediação, essas questões elas são colocadas de uma maneira mais tranquila. E aí, chegando os pais num acordo, aí sim, aí você consegue no final da mediação estabelecer qual que é o seu direito, qual que é a sua obrigação, né? E quais são os interesses do menor e da criança que estão sendo atendidos nesse momento a partir dessa discussão. São todas as necessidades da criança que foram colocadas? Essa criança, além de escola, ela vai ter alguma necessidade de um apoio de algum outro profissional? Ela faz algum curso de língua? Ela pratica algum esporte? Se sim, se não, quem paga? Como paga? Como é que vai ser o rateio dessa despesa? E mais, quem é que vai levar essa criança para essas atividades? Quem tem disponibilidade para isso? Porque essas questões, quando bem tratadas, elas levam a uma convivência mais harmônica, a uma convivência mais pacífica. E é do interesse dos pais, como todos nós sabemos, que os filhos cresçam saudáveis e tranquilos. Então, sim, nesses momentos são estabelecidos direitos e obrigações. Esses direitos e obrigações, ao final de uma mediação, quando há um acordo, está ali perfeito, redondo, maravilhoso, para que esse acordo seja devidamente homologado na justiça. Poupou-se tempo, poupou-se uma carga emocional e muitas vezes aliviou uma carga emocional que já vinha guardada de vários outros tempos, de várias outras situações, que essa carga emocional culminou, muito provavelmente, com a situação da separação do casal. Essa carga emocional, quando ela é bem discutida e bem elaborada, ela vai fazer com que o menor envolvido, com que o filho cresça em um ambiente saudável. Então a mediação ela é poderosíssima como instrumento de acesso à justiça num ambiente de direito de família, em questões de direito de família, que são e que devem ser discutidas ali. Tudo mais rápido, tudo mais célere, né? De uma maneira menos onerosa emocionalmente, menos onerosa financeiramente, né? E o que se aguarda depois é a homologação da justiça. Todo um caminho que poderia ter levado
talvez vários meses, muitas vezes, infelizmente, até anos. A gente vê muito divórcio de litigioso, onde as emoções afloram, onde os interesses eles não são conciliados. Isso tudo pode ser discutido na mediação. E são sim, são direitos, são obrigações, são responsabilidades que podem e devem ser discutidas no ambiente da mediação. E para concluir a minha fala, é importante tratar de um tópico que vai ser mencionado durante todo o Congresso, porque é de fundamental importância, que é a presença do advogado na mediação. Então, estamos tratando de direitos e obrigações na mediação, e aí a relevância direta da presença de um advogado, e de um advogado bem preparado para a mediação. Um advogado que tenha o conhecimento da mediação, que tenha o conhecimento das técnicas da mediação, vai saber preparar o seu cliente de uma maneira maravilhosa para que, em primeiro lugar, como eu já falei, muitas vezes as pessoas vão para a mediação sem mesmo ter ideia de quais são os seus interesses. Elas ficam lá brigando em posições. E como nesse exemplo que eu dei, né, de um caso de direito de família, que é, como eu disse, né, e nós todos sabemos, muito permeado por emoções, muitas vezes as partes apresentam as suas posições, né? Aquilo que elas colocam e que em um primeiro momento elas não abrem mão, sob hipótese alguma, e a gente acaba percebendo num certo momento de que aquela posição ela só existe porque existem sentimentos que não foram elaborados ou mágoas que estão ali atrás daquilo. Um bom advogado, um advogado preparado para um processo de mediação, vai saber sentar com o seu cliente e explorar com eles quais são os seus interesses, o que de verdade ele quer daquele procedimento, quais são as suas vontades, né, legitimamente quais são as suas vontades, e não uma posição marcada simplesmente por uma questão emocional. Né? E as questões emocionais elas vão acabar sendo tratadas também pelo advogado, que vai mostrar ao seu cliente onde a emoção está entrando em conflito com os seus direitos e obrigações. Então, um advogado preparado para a mediação, ao preparar o seu cliente para ir para uma mediação, ele vai mostrar não só os direitos e deveres que estão em jogo, mas vai conseguir mostrar para o seu cliente como chegar até eles e os direitos e deveres a partir dos seus interesses como parte, ou como no caso que a gente estava tratando aqui, de um interesse de menor. Quais são os seus interesses em relação ao filho? Qual é o seu objetivo em relação ao filho? Quais são as suas preocupações em relação ao filho? E a partir disso, tratar na mesa de mediação de uma maneira adequada. Então, a presença de um advogado no procedimento de mediação é de fundamental importância, exatamente para saber balizar os seus clientes, né, quanto direitos e deveres, as responsabilidades de cada um, dentro dos interesses, como eu disse, colocando em questões sensibilidades e necessidades que muitas vezes num processo judicial elas não vão ser levadas em consideração, porque quando a gente apresenta um processo judicial, a gente coloca lá na petição quais são os pedidos. E os pedidos, por mais que eles possam ser motivados, não há como extrair daquela petição, daquela folha de papel, todo um rol de emoções e de necessidades que existem ali. O que é totalmente possível e viável no procedimento de mediação, porque é isso que acontece ali. Então é importantíssima a presença de um advogado. É importantíssima a presença de um advogado, inclusive, para, em as partes chegando num acordo, essas partes possam escrever aquele acordo de uma maneira adequada para, em caso necessário, principalmente como nessa questão que foi levantada do exemplo envolvendo interesse de menor, que todo esse interesse seja legalmente, legitimamente colocado para que seja submetido à análise do Ministério Público e muito provavelmente, dentro de um critério de razoabilidade, isso aí vai ser aceito, né? Então, é importantíssima a presença do advogado. Então eu encerro por aqui agradecendo a minha participação. Acho que esse paradigma ele é de fundamental importância para ser debatido, ou seja, direitos e deveres fazem parte do processo de mediação, eles são discutidos no processo de mediação,
né? O processo de mediação é uma maneira adequada de trazer para as pessoas soluções para questões que normalmente seria muito mais difícil por outras vias, né? E, enfim, eu acho que com isso a gente consegue começar a tocar nessa quebra de paradigma. Obviamente, eu tratei aqui de uma questão de família, porque é uma questão que as pessoas se relacionam com ela de uma maneira mais óbvia, né? Porque são questões que envolvem sentimentos, que envolvem direitos e deveres, mas qualquer outra questão que possa ser levada para uma mediação, ela é permeada por direitos e obrigações. Né, uma questão societária, uma questão de brigas de vizinho num condomínio. Todas essas questões, elas têm todo um rol de motivação emocional, de convivência, né, e que são questões que devem ser levadas no momento da solução do conflito. E a mediação é, de fato, o método adequado para tratar destas questões. E, frisando o que eu vou falar agora e que vocês vão ouvir durante o congresso, a necessidade e a importância de se ter presente um advogado com as partes, para que os mediandos se sintam, inclusive, seguros quanto aos seus direitos e obrigações e para que, ao final delas, acontecendo um acordo, esse acordo seja preparado da maneira mais segura possível. E o profissional adequado para atuar nesse momento é o advogado dos mediandos. Então, agradeço muito a minha participação. Agradeço a vocês pela atenção, agradeço mais uma vez o convite por participar e fique aqui a minha quebra de paradigma e espero que de fato esse paradigma tenha sido quebrado. Muito obrigada.